Muito bem, então hoje vamos falar sobre os santos anjos, sobre o mundo dos santos anjos. Interessante esta expressão, o mundo angélico. Quando pensamos no mundo angélico, o que nos vem na mente? O mundo. O que é o mundo? Conhecemos o nosso mundo, um mundo que é um conjunto de tantas realidades que estão todas conectadas entre si e tem tanta colaboração, troca, organização, e assim o nosso mundo está funcionando. Mas aquele que conhecemos é o mundo material, que vemos, que escutamos, que experimentamos todos os dias. Quando falamos do mundo angelical, podemos dizer uma coisa semelhante, mas não é visível, porque é o mundo espiritual, o mundo dos santos anjos. Mas funciona do mesmo jeito. São muitas realidades que são todas conectadas entre si. E existe uma perfeita harmonia, uma perfeita colaboração, troca, intercâmbio. Então, um mundo que é organizado perfeitamente. Mas quais trocas tem aí neste mundo? No nosso mundo se troca aí o Brasil, que produz muita carne e leva para a Europa, e a Europa leva qualquer tecnologia para o Brasil, ou aqui quando produzem arroz lá em São Paulo, aí eles portam para Goiânia, e aqui em Goiás eles levam o piqui para São Paulo. Então, tem essas trocas de coisas materiais. A troca no mundo angelical é diferente. Esta mercadoria é uma coisa espiritual. Então, os santos anjos, eles vivem com as coisas de Deus. Nós podemos chamá-lo de graça, as graças de Deus, as realidades espirituais. A graça, a bênção, toda a força, toda a luz que Deus quer enviar para os homens, vem a nós por meio dos santos anjos. Então, este mundo angelical, ele administra as graças de Deus. Toda esta força, esta luz que Deus envia sobre suas criaturas, esta vida que desce continuamente do trono de Deus. Todo este amor de Deus, a força, a palavra, a sabedoria de Deus, tudo aquilo que emana do trono de Deus, isso vem a nós por meio dos santos anjos. E da mesma forma, tudo aquilo que nós queremos enviar para Deus, também os santos anjos levam até Deus. Disso até fala a Sagrada Escritura. Conheceis todos o livro de Tobias, o livro de Tobit, onde São Rafael aparece para ajudar este jovem Tobit, este jovem Tobias, na sua grande viagem que ele fez para a Média, para recuperar um dinheirinho para seu pai. E aí, São Rafael o acompanha, faz guia nesta viagem, ainda organiza uma esposa para este jovem e liberta a jovem Sara também do demônio que tanto molestava esta jovem. E aí, o São Rafael, no final, ele se apresenta ao pai Tobit e ao filho Tobias e diz: olha, eu não era este jovem como vocês pensaram, eu sou Rafael, um dos 7 anjos que estão diante do trono de Deus. E então, vocês que querem ser agradáveis a Deus, então vocês tinham que passar por esta prova. Eu levei as vossas orações diante do trono de Deus e Deus me enviou para agora ajudar-vos e conseguir a recuperação
deste dinheiro, mas também, sobretudo, conseguir a luz dos olhos, recuperar a vista para o Tobit e conseguir esta jovem esposa para o menino Tobias. Então, ele foi enviado a São Rafael para levar as orações de Sara e de Tobit ao trono de Deus e trazer de Deus a ajuda e a graça para que o jovem possa fazer a viagem, possa, no final, curar os olhos do seu pai e possa ganhar esta linda esposa, Sara. Então, os anjos aí mostram que eles fazem esta ponte entre Deus e o nosso mundo material, o mundo físico que nós conhecemos, especialmente entre Deus e nós, homens. Os anjos são os intermediários. Então, eles fazem a ponte, eles trazem de Deus para nós a palavra de Deus, como vemos também na Sagrada Escritura, quando São Gabriel vem para anunciar a Santíssima Virgem Maria. Ele traz a palavra, a mensagem que Deus quer transmitir para a jovem Virgem Maria. E também ele leva a Deus a resposta, quando a Virgem Maria falou: eis aqui a serva do Senhor, se faça em mim segundo a tua palavra. Com certeza, com alegria e rapidez, São Gabriel voltou para levar esta resposta a Deus, ao trono de Deus. Então, esta é uma maneira como os santos anjos fazem esta ligação entre Deus e nós. Nos trazem a luz, a palavra de Deus e também levam as nossas orações e as nossas palavras até Deus. Quando nós rezamos e falamos com Deus, aí não somente pedimos uma palavra, uma luz, às vezes pedimos uma ajuda, como fez o Tobit, que pediu a luz para seus olhos, que pediu a cura, né? Que pediu também a proteção do seu filho na viagem. Então também aqui os santos anjos nos podem trazer a graça, a força, a proteção de que precisamos. Mas quais são agora estes bens que os santos anjos nos vão trazer? Não são tanto bens materiais, mas eles nos querem transmitir bens imateriais, bens espirituais, que nós chamamos de graça ou chamamos também de virtude, que esta faz parte da nossa vida cristã, de viver as virtudes, estas perfeições da nossa vida humana. Por exemplo, graças de tornar-nos mais pacientes, mais alegres, mais prudentes, ou também mais perseverantes na nossa caminhada, mais prudentes e mais obedientes, mais pacientes. São todas essas as virtudes que nós precisamos na nossa caminhada para o céu. Então, aqui os santos anjos são também uma grande ajuda para nós. Eles nos trazem do céu a graça, a força, a luz para continuar na nossa caminhada para a santidade. Porque a meta aonde todos nós estamos caminhando é a nossa união com Deus no céu. E a nossa união com Deus no céu só é possível quando nós chegamos também a sermos santos, quando nós nos deixamos transformar pela graça de Deus. E realizamos o que Deus já disse no Antigo Testamento: sede santos, porque eu, vosso Deus, sou santo. E Jesus repetiu. São Mateus nos diz: sede perfeitos, como vosso Pai no céu é perfeito. E São Lucas fala: sede misericordiosos, como vosso Pai é misericordioso. Então nós estamos nesta caminhada aqui na Terra. Queremos chegar à união com Deus, com o Deus Santo. E por isso precisamos chegar também à santidade. E a santidade é o quê? A santidade é a
o pleno desenvolvimento das capacidades humanas que Deus nos deu. O pleno desenvolvimento de todas as possibilidades que nós, homens, temos recebido de Deus. E este desenvolvimento se faz através da prática das virtudes, com a ajuda do Espírito Santo, que vem em nosso socorro, com seus dons e seus frutos. Então, vamos caminhando e vamos desenvolvendo-nos rumo à santidade. E aí vamos desenvolvendo as virtudes. E aí os santos anjos nos são de uma grande ajuda. Mas, nesta caminhada para a união com Deus, nós temos que enfrentar também dificuldades, obstáculos, até perigos. Na caminhada que fez o jovem Tobias, ele tinha que atravessar um rio, um grande rio lá, o rio Eufrates. E quando chegou lá, aí veio um grande peixe. E o Tobias tinha medo, porque ele pensou que este peixe me vai engolir. E aí ele gritou ao seu amigo lá, ao seu companheiro, que São Rafael se tinha identificado como Azarias, que significa ajuda de Deus. Então, esta ajuda de Deus veio e o ajudou. Disse, não tenha medo, pega o peixe e tira fora da água. E assim fez o Tobias, e aí podia vencer este perigo. Na nossa caminhada para o céu, não chegam tanto assim os peixes que nos vão engolir, mas nós temos outros perigos, né? As tentações, os pecados, os demônios que tanto nos molestam na nossa caminhada. E aí podemos, como o Tobias, fazer e chamar e pedir, Santo Anjo, temos um Santo Anjo da guarda, né? Santo Anjo, ajuda-nos, protege-nos, livre-nos deste mal, deste perigo que está chegando. Então, este é um outro grande serviço do Santo Anjo. Ele nos protege contra tantos perigos e tantos males. Perigos naturais e também perigos espirituais, que são as tentações. Me lembro de um Papa, pode ser que foi o Papa Pio IX, ou foi o Papa Pio XII. Quando era menino, uma vez, ele estava ajudando na missa como coroinha, e de repente ele pensava que era o único coroinha, mas apareceu um outro coroinha no outro lado da igreja. E engraçado, este coroinha não ficava quieto, não. E continuamente estava assinando, estava dizendo que o jovem, que futuro Papa, deveria ir até ele, no outro lado da igreja. Então, como ele insistia tanto, então o jovem foi, e quando ele tinha chegado no outro lado da igreja, exatamente no lugar onde estava antes, caiu lá da parede uma grande imagem de pedra que com certeza teria até matado o pobre menino. Então também contra esses perigos naturais, os santos anjos nos podem proteger na nossa vida. Mas sobretudo contra os perigos espirituais, né? Quando o demônio ou outras fontes, né, nos trazem tentações e nos querem fazer desviar do caminho para a santidade, do caminho para Deus. Aí vem o Santo Anjo. Em primeiro lugar, ele nos ilumina para que possamos ver e identificar o perigo, a tentação. E, em segundo lugar, ele nos dá força para nos dar esta convicção. Eu não quero pecar. Como todos os santos diziam, eu não quero pecar. Antes morrer do que pecar. Esta é a atitude do Santo Anjo. Antes morrer do que pecar. Assim também os santos anjos fizeram no início, quando Deus criou os anjos, e aí surgiu esta rebelião pelo primeiro anjo, o mais luminoso, que se rebelou contra Deus e queria também arrastar os outros para a sua rebelião. E então São Miguel, ele desafiou
este diabo disse, não, quem é como Deus? Quem é tão grande, tão glorioso como Deus? E muitos anjos seguiram São Miguel. E outros, infelizmente, seguiram também o diabo para a rebelião. Mas esta força para poder dizer não, que tiveram os nossos bons anjos, que agora nos protegem também como anjos da guarda, esta força às vezes nos falta. Como diz São Paulo na carta aos Romanos, tantas vezes eu quero fazer o bem, mas faço o mal. E não faço o bem que eu quero e faço o mal que eu não quero. Porque nos falta, às vezes, esta força, esta convicção de querer seguir o caminho do bem. E aí vem o Santo Anjo e nos traz uma injeção de vitamina, diz, não, agora levanta-te, com a minha ajuda, com a minha força, você vai superar o mal, vai superar a tentação, vai superar o pecado e vai conseguir evoluir neste caminho para a santidade, para a união com Deus. Então, aí o Santo Anjo é uma grande ajuda, nos traz a sua luz para identificar os perigos, nos traz a sua força para poder vencer os inimigos, vencer a tentação, vencer o diabo que tanto nos quer desviar do caminho certo. E uma outra ajuda do Santo Anjo muito importante na nossa vida. Se nós perguntamos, tá bom, nós falamos do mundo angélico, eles são perfeitamente organizados, mas o que eles fazem? O que é a tarefa mais importante dos santos anjos? Então, os santos anjos, eles, em primeiro lugar, estão louvando e adorando Deus no céu. É interessante, por isso chamamos os santos anjos de coros, os diferentes grupos dos anjos. Coros. Por quê? O que faz um coro? Um coro canta. Então, os santos anjos também cantam o louvor de Deus. Eles louvam a Deus, eles adoram a Deus no céu. E nós seríamos muito surpreendidos se um dia pudéssemos escutar e participar nesse louvor dos santos anjos. Ficaríamos maravilhados. Mamma mia, como eles cantam bem! Aí, não tem nenhuma comparação entre esta beleza do canto, da liturgia no céu e a nossa tentativa aqui na Terra de imitar esta liturgia celeste. Mas podemos sim pedir a ajuda dos santos anjos também para a nossa vida de oração. Que os santos anjos nos ensinem a adorar a Deus, nos ajudem para rezar melhor, nos ajudem para poder louvar a Deus com todo o nosso coração e para poder, assim, participar da sua grande adoração, do seu louvor no céu. A Igreja está bem consciente desta realidade. Por isso, tantas vezes invoca os santos anjos na liturgia. Então, na Santa Missa, muitas vezes aparecem os santos anjos, especialmente no prefácio, antes da oração eucarística, onde com todos os anjos queremos louvar a Deus e cantar este grande hino que aprendemos também dos santos anjos, o Santo, Santo, Santo Senhor Deus do Universo. E não somente na Santa Missa, mas também em todos os outros momentos, os santos anjos podem ser de uma grande ajuda na nossa oração. Quando rezamos, quando queremos louvar a Deus. Nos ajudam porque, em primeiro lugar, eles fazem-nos reconhecer quem é Deus, como Deus é grande, como Deus é santo. E depois, nos ajudam também para encontrar as palavras justas e certas para louvar a Deus. Nos ensina que quando nós vamos falar com Deus, não vamos somente chegar com um montão de pedidos, que também é justo que nós, pobrezinhos, precisamos pedir a Deus. E Deus se alegra quando nós, com confiança, vamos pedir a sua ajuda. Mas não é tão legal somente pedir a Deus. Vamos começar em
louvar a Deus, adorar a Deus, reconhecer a grandeza de Deus e agradecer-lhe também por tanto que Ele já tem feito por nós. Em primeiro lugar, devemos agradecer que Deus enviou o seu Filho. Ele enviou o seu Filho para nos salvar. E este Filho não somente veio aqui na Terra para nos ensinar o Evangelho, para nos falar de tantas coisas, mas Ele veio para dar a sua vida por nós. Então, agradecer a Deus e louvá-lo por aquilo que Ele fez. E depois, quando queremos pedir, porque Deus é tão rico em graça e em misericórdia, não vamos pedir somente para nós. O Santo Anjo também nos ensina que devemos pedir por outros. Vamos interceder. Interceder também pelas necessidades do mundo, da igreja, da nossa família, dos nossos conhecidos e amigos, ou nas necessidades que ficamos sabendo hoje em dia pela mídia, nós ficamos sabendo de muitas calamidades e necessidades no mundo inteiro, e aí podemos pedir que Deus envie santos anjos para ajudarem nestas grandes necessidades no mundo inteiro. Que Deus ajude e proteja as crianças, as famílias, os jovens, que Deus também assiste as pessoas doentes no mundo inteiro. Que Deus ilumine os responsáveis, que Deus também faça crescer a fé na igreja. Tudo isso podemos pedir. E os santos anjos, com muito prazer, vão levar esses nossos pedidos diante do trono de Deus e vão trazer de Deus as graças e as forças que Deus quer enviar para socorrer a todas estas pessoas. E assim, com esta tarefa de interceder por outros, nós nos assemelhamos também à Santíssima Virgem Maria, que é a grande medianeira, a grande intercessora por nós diante do trono de Deus. E ela também, quando ela quer enviar as suas graças e sua ajuda para os homens, ela se serve dos santos anjos. Os santos anjos são servidores da Santíssima Virgem Maria. Maria envia os santos anjos para socorrer a seus filhos no mundo inteiro e para conduzir seus filhos até a meta, até o céu, até a união com Jesus lá no céu. Aí vemos que os santos anjos verdadeiramente não estão tendo férias, estão sendo ativos, estão trabalhando o dia todo e fazem isso com muito amor, por amor a Deus, seu Criador, e também por amor a nós homens que estamos chamados de entrar na união com Deus no céu junto com eles. Então agora fizemos um pouco esta pincelada sobre o mundo angélico. Vemos que este mundo é uma realidade muito complexa, muito perfeita, muito bonita também. É uma realidade onde nós também podemos participar. Por que Deus criou os anjos? Espíritos, espirituais. E o que é um espírito? Essa é uma pergunta muito interessante. Nós, pelo nosso corpo, que Deus nos deu, e que é um corpo material, físico, nós temos contato com todas as realidades físicas, materiais, com aquilo que podemos tocar, com aquilo que podemos escutar, com aquilo que podemos ver ou também perceber com o olfato e com o paladar. Então, essas são as realidades que nós podemos perceber facilmente. Mas as realidades espirituais não tão facilmente, porque o espírito não podemos tocar, ele não tem gosto, o espírito não se faz ouvir, não se faz ouvir. Então, o que é então o espírito? Nós temos
uma percepção do espírito através dos efeitos. Então, quem possui o espírito? Aqui na Terra, entre as criaturas que nos rodeiam e que são visíveis para nós, nós conhecemos as plantas, mas as plantas não têm espírito. Nós conhecemos os bichinhos, os cachorrinhos, os animais, que também não têm espírito. Quem tem espírito aqui sobre a terra são os homens. Então, só os homens possuem o espírito. Mas nós vemos que só os homens são capazes de construir cidades. Só os homens são capazes de refletir sobre sua história, de fazer bibliotecas, como estamos aqui numa biblioteca. Nenhum animal teve a ideia de fazer uma biblioteca. Nenhum animal desenvolveu uma escritura. Não. Porque para estas realidades inteligentes e espirituais se precisa do espírito. Então, através desta manifestação, nós podemos descobrir que o homem também possui o espírito. Mas o homem também possui o corpo. Essa é a diferença. O anjo não. O anjo não tem corpo. O anjo só se reveste de um corpo quando ele precisa aparecer para os homens. Porque como ele se vai manifestar para o homem? Como a Santíssima Virgem Maria vai perceber São Gabriel, escutar a sua mensagem, se São Gabriel não se reveste de um corpo, entra onde está a Virgem Maria e fala para que ela possa escutar a mensagem de Deus. Então, neste caso, o anjo pode se revestir com o corpo, mas normalmente o anjo não tem o corpo. Mas ele tem as mesmas capacidades que também nós homens temos com o nosso espírito. E o que faz o espírito? O espírito nos faz pensar e refletir. Então, esta é a primeira capacidade do espírito. Eu posso captar realidades espirituais. Então, se eu coloco diante de um bebê duas notas de dinheiro, uma de R$10 e outra de R$50. O que o bebê vai escolher? Vai escolher a cor que mais gosta, que mais lhe agrada. Mas não tem nenhuma ideia de que uma nota vale mais do que a outra. Assim também é para nós. Através do Espírito nós podemos perceber realidades que são além das coisas materiais. Então, além da cor, nós, que já somos um pouco mais crescidinhos, então não vamos escolher a nota conforme a cor, mas provavelmente conforme o valor que está escrito na nota. Então, o Espírito nos faz reconhecer e perceber realidades espirituais, como, por exemplo, o valor do dinheiro, mas também outros valores, o valor de uma boa ação, o valor de uma palavra, mas também o perigo, o valor negativo de um pecado, de um crime. Tudo isso podemos perceber através do nosso espírito. O nosso espírito nos faz refletir sobre nós, sobre a nossa vida. O espírito nos faz capazes de aprender tantas coisas e aprender realidades espirituais, aprender a religião, aprender o evangelho,
aprender uma mensagem que Deus nos enviou aqui na Terra. Para isso, para conhecer essas realidades que não são mais materiais, mas espirituais, precisamos também do Espírito. Então, o Espírito abre o nosso conhecimento. O animal conhece coisas materiais. Sabe qual é a comidinha que pode comer e sabe o que não pode fazer porque é perigoso. Mas não conhece coisas espirituais. Nós, pelo Espírito, podemos sim reconhecer esses valores espirituais. E depois de conhecer, nós vamos fazer o quê? Nós vamos querer. Eu posso também querer, desejar coisas espirituais. Então, esta é a segunda ação do nosso espírito. Reconhecer realidades além das coisas materiais e agora desejar coisas também que são além da nossa experiência material, física aqui sobre a Terra. Por exemplo, eu posso desejar o céu. Vocês já viram que um cachorrinho disse, hoje é domingo, hoje vou à Santa Missa porque quero ir para o céu. Eu nunca encontrei um cachorrinho assim. E assim também o Espírito nos faz agora desejar, nos faz tomar decisões para poder alcançar aquilo que eu reconheci como coisa boa, como coisa importante para mim. Então, o Espírito nos dá a força da vontade, nos dá a capacidade de discernir, escolher e depois querer fazer aquilo que reconhecemos como bom. E bom também para a nossa realidade espiritual, a nossa realidade eterna. Aqui estamos numa terceira coisa. O Espírito nos dá um grande conhecimento, o Espírito nos dá uma grande força de vontade, força de decisão e de escolher aquilo que é bom. E a terceira coisa, o Espírito é imortal. O Espírito não morre. O Espírito não envelhece. Então não chega aos 80 anos e vai dizer, não, agora eu fico cansado, agora já cheguei na terceira idade, agora eu vou me preparar para a morte. Não, o Espírito não morre. O Espírito é imortal. E como nós possuímos o Espírito, também somos imortais. E os santos anjos também, que são espíritos puros. Então, eles são imortais. Nós ainda passamos por uma purificação, porque como o nosso corpo não é espírito, ele sim tem que passar pela morte. Mas o anjo não tem corpo, ele é puramente espírito. Então, ele já não morre, já não passa por nenhuma transformação semelhante à nossa morte. Ele já está na sua forma perfeita. E a nossa alma também é assim. Mas como a nossa alma é ligada ao corpo, então a nossa alma ainda tem uma capacidade para se transformar. Tem uma capacidade ainda para escolher o bem e assim crescer na santidade, ou escolher o mal e assim afastar-se da santidade. Isso para o anjo não existe mais esta possibilidade. Ele já está na perfeita liberdade. Na perfeita liberdade de viver a sua união com Deus, aquilo que ele escolheu livremente no início, quando Deus criou o anjo. E Deus colocou o anjo diante desta alternativa na sua prova de querer servir a ele ou de se recusar de servir, como fez o diabo, que disse, eu não quero servir. Quando que os bons anjos se decidiram com São Miguel,
quem é como Deus. Eles dizem, nós queremos servir e amar a Deus. E essa decisão que eles fizeram introduziu os anjos na perfeita liberdade. Que eles agora, durante toda a eternidade, vão fazer o que eles escolheram livremente, de amar e servir e adorar a Deus, na perfeita felicidade do céu. Então eles gozam já este fruto desta sua decisão livre que fizeram e que abriu para eles as portas do céu. E eles, já com esta gratidão, vendo como é grande esta recompensa que Deus lhes deu, se esforçam também com muito amor e carinho para que todos nós possamos alcançar um dia esta felicidade do céu. E assim os santos anjos também podem sentir alegria ou tristeza. Sentem alegria quando nós escolhemos o bem e nos aproximamos de Deus, e assim chegamos mais perto a esta feliz convivência com eles no céu. E sentem também tristeza quando nós nos afastamos deles e afastamos da união com Deus pelo pecado. Já pensou? Então você, com a sua vida, pode dar alegria ao santo anjo, ou pode dar tristeza ao santo anjo. E pior ainda, nós sabemos que com a nossa vida nós podemos dar alegria a Deus e também tristeza a Deus pelos nossos pecados. Então, vimos que existe este mundo dos santos anjos e este mundo não é muito separado. Nós estamos participando neste mundo dos santos anjos através da nossa vida, através da nossa oração, da nossa liturgia, e queremos, talvez, cada vez mais conscientemente viver com eles, em união com eles. E assim fazer com que este mundo espiritual, que é presente também no nosso mundo aqui, mas que nós ficamos mais conscientes desta presença e assim este mundo espiritual possa cada vez mais transformar este mundo material em que vivemos e levar este mundo para o bem, para Deus e assim para seu destino final e feliz.